gente colocou, ó, Jorge Jesus, Thiago Nunes, Abel Braga, Thiago que vai ser apresentado hoje, Abel Braga vai ser apresentado hoje, mas tá lá já há um tempinho, né, de certa forma, né? 2 meses. Vanderlei, o Odair Hellmann, Fernando Diniz, o Valentim, o Gesualdo, que chegou agora também, português, Renato Gaúcho, o Cudê, também assumido agora, Adilson, o Dudamel, o Dorival e o Rogério Ceni. O Dudamel chega hoje a Belo Horizonte. Dudamel, novidade, um técnico venezuelano chegando também do Galo. Então, inclusive, foi anunciado lá de uma maneira bem divertida, assim, né? Como se fosse pelo WhatsApp, Grupo, uma né? arte ali. O grupo do Galo, né? É, foi até divertido ver. Quem carrega mais expectativa de vocês? É claro que a gente já tem aqui nomes que as pessoas já estão carecas de saber em relação Careca a... tô eu, né? Na verdade. Sim, você está um pouco mais, então, Zupac, careca de saber como que é o trabalho, como que já atuam, como já tem um dos técnicos, talvez o mais longevo de todos aqui, Do né? Brasil. Acho que sim, do Brasil, né? O Renato, que mais tempo está à frente de uma 3 anos equipe. já? 3 anos já. Mais de 3 anos. 3 anos já. Restante, outros técnicos que acabaram trocando de equipes, mas continuam na Série A. Novidades de fora. Quero saber de vocês quem carrega mais expectativa. A gente vai partir de qual? Do quinto? Do quinto. Do quinto? Quinto. Ixi. Eu tenho o meu primeiro ali, eu tenho de curiosidade. Porque às vezes a gente também, olha deve ser o assim, mesmo. você sabe o que o cara já conquistou, o cara, tem um meu nome, mas... E aí, hein? Chega aqui agora no futebol brasileiro, uma realidade diferente. Eu acredito que mesmo a curiosidade que tinha no Jorge Jesus. E a pergunta é expectativa, não é responsabilidade, Expectativa. né? Expectativa. Vamos fazer do primeiro? Vamos fazer do primeiro para facilitar Do primeiro? tudo? Silas, quem é? É o Gesualdo? Pra mim, o Dudamel. Dudamel. Por que é o Dudamel para você, Porque Silas? ele vem, eu não sei se ele sabe o tamanho da encrenca. Porque eu trabalhei lá no Atlético, fui auxiliar do Zete, lá, quando nós saímos do Paraná. E o Atlético Mineiro, assim, é muita torcida A pressão é forte. quando tá tudo bem. E é muita confusão quando não tá bem. Então ele vai chegar num contexto difícil. O Atlético Mineiro também não terminou o ano bem. O Atlético Mineiro vem numa renovação e muda treinador até a saída do Oswaldo Oliveira, aquela confusão que teve lá com o pessoal da imprensa. Então eu acho assim que o Dudamel, até porque ele não tem um nome ainda no mercado forte. Diferente de um Cudê, por conquistas exemplo, também. né? O Cudê eu joguei contra ele lá na Argentina várias vezes, ele pelo Rosário Central. E o mercado argentino é um mercado forte. Sim. Sim. Quer dizer, E a gente tá vendo esses caras mais. Ele mudou o patamar um pouco do futebol venezuelano por conta da base e tudo mais. Justamente. Mas é o futebol venezuelano. E que é a um gente ainda- trabalho. Ele trabalhou pouco em clube, né? Ele trabalhou um tempinho no Estudiantes de Mérida, que inclusive vai jogar em Libertadores. Trabalhou 2 anos no Deportivo Lara. E depois o trabalho dele foi em seleção. E um trabalho de seleção, ele é completamente diferente de um trabalho de clube. Mas Pra você também, a maior expectativa, sendo um ponto Zupac? a favor para ele. É. Ele vindo da seleção, tá vindo assim, mas não é uma forte. seleção que as pessoas respeitam tanto a seleção da Venezuela. Ainda. Ótimos resultados recentes, com base e tudo mais, mas ainda talvez não tem esse... Pra você também é o Dudamel? Não, eu vou de Thiago Nunes. Thiago Nunes? Porque a gente está vivendo um momento onde os técnicos brasileiros eles estão sendo muito criticados, né? É um momento onde, aparentemente, a valorização está em quem vem de fora, porque os treinadores brasileiros não tiveram uma grande temporada. Técnicos brasileiros que trabalharam muito bem em 2019, para mim, foram 2. O Rogério, no Fortaleza, Correto. e o Thiago, do Atlético Paranaense. E esse trabalho do Thiago, eu já vi muitos técnicos falando isso, que você fazer um trabalho de destaque não é difícil, mas você fazer o segundo trabalho ele é o mais importante. O segundo trabalho é o da consolidação. E o Thiago Nunes assumindo o Corinthians agora gera uma expectativa muito grande. Então eu boto o Thiago em primeiro. É o Carille. Quando voltou, né, a expectativa dobrou. Vale pro Odair também, mas que o Odair vai pro trabalho de outra... Eu voto força. em Gesualdo Ferreira. Oswaldo é bom também. Porque ele tem esse tricampeonato em Portugal. Tem um currículo, um ótimo currículo lá. Professor, Mas a né? expectativa, a curiosidade, a minha pelo menos, é gigante. Porque a gente tem aqui agora um parâmetro de um português, também com experiência em futebol lá, ganhador de títulos em Portugal, com passagem no Oriente Médio, exatamente o Ele mesmo pegando caminho. o trabalho que era do Sampaoli, que é um trabalho excelente também. Exatamente. Mas aí eu vou além. Eu tô com o Luciano também nessa curiosidade do Gesualdo, porque ele vai pegar um Santos muito diferente. Sim. Que já perdeu peças importantes como o Gustavo Henrique, o Vitor Ferraz, o Jorge. Pode perder mais. E que talvez não tenha orçamento para fazer essa reposição de peças à altura. Então eu não sei o que o Gesualdo vai ter em mãos para armar esse Santos e como ele vai pegar esse time.
né? Tudo bem, a gente até conversou aqui na semana passada sobre o trabalho do Sampaoli, que muita gente falava, um investimento menor. Não, o Sampaoli contratou, investiu. O Santos trouxe 14 reforços para ele. Ele tem investido né? errado e em aí, algumas peças. sim, peças até que ele mesmo pediu, que o staff dele viu no mercado. Mas agora, eu acho que o Gesualdo chega com essa expectativa, como o Luciano falou, de comparação até com o trabalho do Jesus. O Gesualdo, conhecidíssimo no futebol português, formou muitos treinadores, mas não sei que situação que ele vai encontrar lá. Eu acho que isso também vai ser uma dificuldade para ele. O Jorge Jesus e o Flamengo deixaram um caminho para os que estão chegando. Sim. Que caminho é esse? Jogadores do primeiro nível do futebol europeu, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Gerson. Diego Alves, o Gerson e o próprio Diego, que já estava, mas que é um jogador de Champions. Sim. Esses caras foram os caras que fizeram a diferença no Flamengo, na América do Sul e até Mundial, porque o jogo com o Liverpool foi um bom jogo também. Agora, precisa ver dentro daquilo que a gente está falando aqui, financeiramente, quem é que vai conseguir, não digo nem gastar tanta grana, mas cavar fundo para trazer, por exemplo, um Gerson, trazer, por exemplo, um Pablo Mari. Que é para fazer diferença. Não foram tão caros esses jogadores, mas são jogadores que hoje fizeram muito pelo Flamengo, pelo futebol e se valorizaram muito, além dos que estavam aqui, que a gente já cansou de falar, o Ilharão e outros. Então, assim, Glaucio, acho que você foi perfeita. Não sei se o Santos vai ter dinheiro para poder, formar um time, porque trabalho vai ser igual. Sim. O trabalho do Gesualdo com o trabalho do Jorge Jesus. O São Paulo é mais aqui sul-americano, mas se tivesse vindo, por exemplo, um Simeone, a gente diria a mesma coisa, está vindo de lá. O trabalho de campo não vai ser muito diferente. Agora, as peças... É que eu não sei se esses caras vão ter as peças. Vou fazer o seguinte, então, vou colocar aqui já, Gesualdo, então. Vou colocar aqui, a ordem aqui meio que não importa, tá? Porque eu acho que dentro desse cenário, a curiosidade... Vai ser. Vai ser enorme aqui, então eu vou deixar a ordem meio que de lado, porque talvez a gente tenha uma expectativa, mas aí faltam 2 posições aqui pra gente completar. A gente tem 2 caminhos a seguir que eu acho interessantes, que é olhar para como vai ser o segundo ano do Jorge Jesus, é um ponto, e o Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo é curioso também, mas do... aí você pensa que também Rogério Ceni no Fortaleza, o Dorival no Atlético no Furacão. O Furacão é um clube muito estruturado, mas também. é um elenco que sofre muitas mudanças. Então tem que ficar bem atento à atuação de mercado do Atlético Paranaense para ver qual é o time que o Dorival vai ter nas mãos. É um time aparentemente um tanto diferente do time que... Mas a briga para você agora está entre Jesus e Luxemburgo, de curiosidade, para você saber, será que o Jesus vai conseguir manter esse Flamengo rendendo o que rendeu? Eu botaria o Vanderlei em quarto. Gera muita expectativa nessa volta do Vanderlei ao Palmeiras agora. Vocês acham também, eu né? acho também. Vou colocar o Vanderlei aqui, porque fica nessa... Porque a cobrança aqui é um negócio absurdo. Aí é absurdo. Aí também entra essa história do contratação agora, é só se for aquela contratação, de nome grande no caso, né? Que é para fazer diferença. Sim. E olhar a base. Eu conversei com um amigo lá do Palmeiras, e ele me dizia o seguinte, eu perguntei para ele, falei, puxa, mas vocês estavam pensando no Sampaoli, não deu certo e tal, e o que aconteceu? E por que o Luxemburgo? E ele disse que a conversa que eles tiveram com o Luxemburgo foi a seguinte, o treinador europeu, ele trabalha muito conceito de futebol. O jogador brasileiro, ele joga futebol, mas ele não trabalha o conceito do futebol. Nós jogamos aqui a Copa do Legends Cup, nós jogamos contra o Barcelona. O Juli, o francês, ele jogou aberto lá na direita, a bola não chegou nele durante uns 15 minutos, ele ficou aberto lá na direita. Qual que é o conceito? É manter a defesa... O brasileiro não ficaria nunca lá, né? É manter a defesa lá no fundo e espaçada. Sim. Aí por isso também que depois disso que nasceu essa questão do 5-4-1. Aí você coloca 5 lá atrás, você pega a lateralidade toda do campo e você impede essa situação de manter espaços. E eu dizia até, a gente dizia entre a gente, que se o Ronaldinho Gaúcho tivesse jogado pelo Barcelona, a gente ia ter dificuldade. Por quê? Porque a bola ia entrar por dentro. Estava jogando Deco e Giovani. Então, a questão do conceito, ela fica muito comprometida se você não tem os jogadores. E esse amigo do Palmeiras dizia o quê? A questão da amplitude, que é essa,
a questão da posse de bola e você ser protagonista, não em somente ser campeão, mas em amassar o adversário no campo dele. Postura dentro do jogo, E né? a posse de bola, a questão da transição defensiva e ofensiva, contra-ataque rápido e o pós-perda. Então, são todos conceitos que esses caras trabalham muito bem isso. E o isso, Jorge talvez Jesus... a cobrança do ano passado do Palmeiras foi essa, porque Justamente. pontos... Mas a É quase Leila, campeã de campeões do de Flamengo. uma forma inconsciente, ela subiu o sarrafo sem ter material humano para fazer isso. Não aceito menos do que ser campeão do mundo. Você não pode jogar gera uma cobrança absurda. Então, assim, eu acho que o Jesus agora e os que estão chegando, a questão vai ser essa. Como você trabalhar todos esses conceitos, sendo que o Jorge Jesus teve muita felicidade em encontrar uma defesa 90% europeia. Sim. Tirando o Rodrigo Caio, os outros todos, até o Gerson, totalmente, né? É quem tem... Para vocês, então, a curiosidade é grande também em relação a esse Flamengo, para a gente completar aqui os... Eu acho que o 5 Diniz também é uma curiosos. curiosidade. Que o São Paulo Fernando também Diniz? já falou que não vai contratar tanto, ele vai ter que É que o São Paulo também recuperar gastou alguns demais ano jogadores, passado, exatamente, que nessa última temporada não renderam contratações caras. O trabalho dele vai ser colocado Eu bem à acho que prova. vai ser bem colocado à prova. A E o gente Diniz, passar um resumo. Fernando Diniz, então, tem essa curiosidade por conta... eu acho que ele chega sempre com muita expectativa aos clubes, né? E eu acho que no São Paulo não vai ser diferente, porque ele ficou, bancaram esse trabalho dele e ele vai ter que se virar com o que tem em casa. O Cudê é outro que gera muita expectativa, É. porque é um técnico que fez ótimos trabalhos na Argentina, fez excelente trabalho no Rosário, fez excelente trabalho no Racing, trabalhou no México também. Eu tô curioso para ver o Cudê. Eu tô demais. entre o Cudê é um e o personagem. É um nome que foi Jesus. tão falado, tão... Para minha quinta colocação aí. Eu tô entre o Cudê e o Jesus. O Cudê de Aceito curiosidade, né? indicações. Porque o Abel no Vasco, acho que não sei se todo mundo tem curiosidade, imagina algo tão diferente do que o Abel já apresentou nos últimos anos. O Odair do Fluminense. Vai ter dificuldade também, vai ser um trabalho importante Também para ele. Tendo alguns valores Também lá essa- interessantes essa- do Fluminense, Essa né? história do segundo trabalho de tentar se afirmar no mercado, que não é fácil. Valentim no Botafogo, dificuldades, às vezes Sim. mantendo o Cícero, mas talvez... Eu tive esse Entendendo os problema nomes? quando eu saí do Grêmio para o Flamengo. O Flamengo tinha acabado de ser campeão, acho que foi 2009. 9. O Flamengo foi campeão, eu chego em 2010, a gente campeão gaúcho lá no Grêmio e o Flamengo desarmou. Saiu o Wagner Love, saiu o Adriano Imperador, saiu o Thiago Neves. Quer dizer, Só isso? saiu o Gabigol, Bruno Henrique e o Arrascaeta. Só tiraram isso. Isso. E aí, mas aí a culpa foi minha. Então, eu acho assim que o Odair, talvez, nesse momento, talvez pensar, o empresário ajudar, olha, não é hora, de repente, você fez um baita trabalho no Inter por um tempo largo, longo, é difícil. Ó, Eu vou votar no pelo andar da Eduardo carruagem, Cudê. E o Cudê é Jorge também. Jesus. Eu votei no Cudê. Também Você no votou no Cudê. Cudê? Cudê? Também pela curiosidade, de ser um Curiosidade cara mesmo, do diferente. diferente ali. Eu acho. Por mais que... Bem ou O mal, a cara gente já que chamou sabe. a atenção A aí gente do já mercado. sabe o que o Jorge Jesus vai fazer, né? Sim. Bem ou mal, a gente já conhece. O que ele o trabalho. tem aí em mãos, assim, né? A gente já sabe o que ele vai fazer, mas é claro que todo mundo... Tô sem impressão de... Talvez a taça digital tá meio ruim. A gente já sabe o que ele vai fazer, ele vai ser campeão carioca. Quem vai o Luciano Olimpo aqui? Ele Nossa vai ser Senhora. campeão. Esfrega no cabelo, né? Na urna, o pessoal Se os outros não Passar na ficarem cabeça. espertos, ele ganha tudo de novo. É isso que ele vai